Quero repartir uma palavra com você, que é a sequência das mensagens que tenho pregado, e a mensagem de hoje tem o seguinte tema: a família é uma célula do céu na terra. A família é uma célula do céu na terra. Amém, queridos? Vamos repetir juntos? A família é uma célula do céu na terra. Amém. Eu quero então caminhar com você nessa direção aí e pretendo ser o mais objetivo que eu conseguir. Você sabe, quando eu falo isso, raramente eu consigo, mas que eu me esforço, eu me esforço. Então vem comigo, tá? Mas vem comigo aqui, deixa eu orar. Mais uma vez, me acompanha. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos criou com um propósito. Criou a raça humana com propósito. Nós temos missão. Obrigado, Pai. E dentre tantas coisas que poderíamos mencionar, mencionamos que o Senhor nos criou para sermos uma expressão do Teu reino. Uma expressão da família do céu. Uma expressão da eternidade. Uma expressão de Jesus Cristo, e da possibilidade de salvação, de libertação e remissão do pecado, uma expressão viva e ambulante da Tua mensagem, uma expressão viva e ambulante do Evangelho. Nós fomos criados com propósito e existimos para este propósito. Nessa hora, no nome de Jesus, que o nosso espírito, nosso coração, a nossa mente estejam nas Tuas mãos, para o Senhor imprimir em nós, marcar em nós aquilo que o Senhor deseja, para que a nossa vida e a nossa família se ajustem um pouco mais ao propósito da nossa existência. Muito obrigado. Entregamos todo esse tempo ao Senhor também, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amado, eu quero iniciar essa palavra de hoje com uma frase que no domingo passado seria a conclusão da palavra, ok? E essas três, na verdade, são três frases. Pode virar a imagem, por favor? São essas três frases, ok? Elas concluem a mensagem do domingo passado, quando nós falamos da família como uma agência missional. Ok? Essas três são: a família, a igreja, a grande família, é a expressão visível do reino de Deus. É a igreja, não é uma agência missionária, não é um ministério para-eclesiástico, não é uma ONG, nada Deus criou na terra com essa característica, com essa identidade de ser expressão visível do reino de Deus, além da igreja, e a igreja local. Qualquer tipo de ministério, qualquer tipo de ONG, qualquer tipo de agência ou instituição de educação teológica, de educação cristã, ONG, ação social, tudo isso deve servir à igreja local, porque a igreja local, evidentemente, no que diz respeito à ação social, serve à cidade, mas ela só pode ser uma expressão do reino de Deus, se estiver vinculada e associada a uma igreja local. Portanto, a igreja, que é a grande família, que é o conjunto das famílias da comunidade, é a expressão visível do reino de Deus. A família, que é a pequena igreja, ok? É uma expressão visível do reino de Deus. Presta atenção na construção das frases, porque cada palavra foi colocada com intenção, ok? A igreja é a expressão visível do reino de Deus. A família, a pequena igreja, é uma expressão visível do reino de Deus. A família cristã tem uma natureza missional. A palavra-chave aqui é expressão.
E é em cima dessa palavra que a gente vai desenvolver a mensagem de hoje, quando pensamos a igreja como uma célula do céu, a célula do céu na terra. Por quê? A família, a célula do céu na terra tem a missão, tem o propósito de ser uma expressão do céu, ok? E nós temos uma mensagem, nós carregamos uma mensagem, mais ainda, nós somos a mensagem. Amém, gente? Nós somos uma mensagem, a nossa vida é uma mensagem, a nossa presença proclama uma mensagem. Então é assim que a gente deve pensar. Muito bem, há uma verdade que eu quero destacar, e essa verdade aí é a seguinte, eu quero que você leia comigo. A família que é uma célula do céu na terra, vamos lá comigo? Vamos começar de novo? A família que é uma célula do céu na terra é a família que, na direção missional do Espírito Santo, expressa o reino de Deus em sua existência. Não é quando eu falo, não é quando eu faço alguma coisa, é por eu existir. Amém? É por eu existir. Por isso, o que temos falado e compartilhado nos últimos domingos, não é um projeto, é a minha existência. Não é algo que eu posso sim iniciar, desenvolver e terminar projetos missionais, projetos missionários, várias coisas que contribuem com o propósito da igreja e da nossa existência. Mas se eu não tiver nada muito organizado para realizar, o fato de eu existir, eu sou uma mensagem ambulante, eu sou uma proclamação ambulante do reino de Deus. Amém? Ah, mas pastor, pensando bem, eu nunca pensei dessa forma e também nunca agi dessa forma. Tudo bem, mas a partir de agora, o que é importante é a gente passar a pensar do ponto de vista da eternidade, passar a pensar do ponto de vista da Bíblia, passar a pensar do ponto de vista do Criador, do propósito da nossa criação. E a partir disso, se dispor ao Senhor, falar, Pai, faz de mim essa expressão, faz de mim essa mensagem ambulante. Amém, gente? Eu preciso pensar assim. Não há o que haja na minha vida, na minha existência, no meu cotidiano, que não pregue alguma coisa, que não proclame alguma coisa. Amém? Vamos lá. E pensando nisso também, quanto a essa verdade que nós declaramos agora, eu penso nas mensagens. Quem é essa família que é uma expressão visível do reino de Deus? É a família em chamas para Deus, é uma família que é uma comunidade sacerdotal, é uma família que é uma comunidade de adoradores e também que é um centro de formação de discípulos e que também é uma agência missional. Amém? Eu estou repetindo os temas das últimas mensagens. Elas falam da nossa identidade. E eu quero relembrar algumas coisas com você sobre esses temas. Primeiro, famílias em chamas para Deus. Quando priorizamos Deus, é mais ou menos um resumo dessa mensagem, tá bom? Quando priorizamos Deus, a vida flui com graça, porque somos guiados pelo Espírito Santo em tudo, para cumprir os propósitos eternos para cada um de nós e nossa família. Aí eu destaco uma frase que está embaixo. Uma família cuja vida flui com graça. É uma família em chamas para Deus. É uma família que vive para Deus. É uma família que se relaciona com Deus. É uma família que tem cheiro de Jesus, que tem cheiro do céu, que tem cheiro da bondade do Senhor, que tem cheiro de misericórdia, que tem cheiro de perdão. Amém, gente? É uma família assim. Essa família, por causa da presença do céu, do Espírito Santo, as coisas fluem, mesmo quando tem problema, mesmo quando tem luta, mesmo quando tem desafio. As coisas fluem, porque é uma fluência do rio de Deus na família, é uma fluência do Espírito na família, amém?
Então as coisas fluem, mesmo quando tem luta, mesmo quando tem dificuldade, você percebe uma fluência do céu a favor, o céu flui a favor da tua casa, flui a favor da tua família, flui a favor da tua vida, para te ajudar com sabedoria, com recurso sobrenatural, a resolver as dificuldades e os problemas. O outro tema, a família é uma comunidade sacerdotal. Mais ou menos um resumo dessa palavra é: sacerdote é uma pessoa separada para Deus. Sacro, a palavra sacer, da palavra sacerdote, né, tem uma raiz que é usada na palavra sacro, que tem a ver com santo, que significa separado. Amém? Sacerdote é uma pessoa separada para Deus, para adorar, servir a Deus e às pessoas e proclamar o reino de Deus. Esse é o papel sacerdotal. Amém, gente? Nós não fomos apenas separados para fazer algo, nós fomos separados para Ele. Amém, gente? Em primeiro lugar, nós fomos separados para Ele. Quando Deus nos chama, fala assim, ó, estou te chamando para fazer alguma coisa. Não, estou te chamando para mim. Quando Deus chamou o Anderson, eu estou te chamando para mim. Não importa o que você vai fazer, depois eu decido e te capacito. Mas agora é um negócio seguinte, eu estou te chamando para mim. Faz toda a diferença. Não é funcional, a nossa relação com Deus não é funcional. É pessoal, é íntima. Amém, gente? Aí Ele nos capacita, por quê? Porque o nosso Pai tem um propósito, o nosso Pai tem uma missão. O nosso Pai tem um reino e o reino de Deus se expandir. Como a gente entrou na família, os negócios do papai são os meus negócios também. Amém? Os negócios do papai são os meus negócios. Certo, Cezinha? Belezinha. Então, isso tem tudo a ver comigo. Esse negócio de implantar o reino de Deus na terra, esse negócio tem tudo a ver comigo. Por quê? Porque esse é o negócio do meu Pai. Eu não sou funcionário, eu sou dono. Amém? Deus não chamou funcionário, Ele chamou filhos, e filho é dono, é herdeiro. Amém, gente? O reino de Deus é coisa da gente. Aí a frase que eu destaquei é a seguinte: uma família que sabe que existe para servir a Deus e as pessoas, nosso chamado sacerdotal. A família que sabe que existe para servir a Deus e as pessoas. Isso não tem egoísmo, não tem pitada de egoísmo nenhum aqui, gente. Mas eu não tenho que pensar em mim? Deixa Deus pensar em você, filho. Cuida das coisas dele. Deixa Deus cuidar de você. Cuida das coisas dele. Amém, gente? Todo egoísta dá errado. Todo egoísmo dá errado, dá ruim. A palavra de Deus fala assim: aqueles que são doadores, abençoadores, distribuidores, contribuição, esses são os abençoados pelo céu. Não é o contrário. Às vezes a gente quer andar na contramão, em cima de valores do mundo. Aí Deus fala assim: não, gente, os meus valores são diferentes. Aí a gente quer se dar bem andando nos valores do mundo. E Deus fala assim: não, está errado. Vive pelos meus valores. E aí vai dar bom para você. Amém, gente? Vamos lá. O próximo tema é: a família é uma comunidade de adoradores. Adorador é a pessoa que sabe que foi criada para adorar a Deus, servindo-o, honrando e amando. Não é porque eu sou obrigado, é porque é minha essência. É porque é meu Pai. É porque é o meu Salvador. É porque é o meu Redentor. É por amor e não por obrigação. Amém, gente? Servindo, honrando e amando, guiado totalmente pelo Espírito Santo. Quanto a essa temática, comunidade de adoradores, a ênfase está na direção do Espírito Santo, que é uma família cheia do Espírito, guiada pelo Espírito e usada pelo Espírito. Amém? O outro tema
A família é um centro de formação de discípulos. Baseado em Salmo 112, que foi o texto que trabalhamos, é a família onde se aprende a temer ao Senhor, ter prazer em obedecê-lo, não é por obrigação, é por prazer. Prazer. O meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito dia e noite. É o meu prazer. Amém, gente? Quem dera a gente passasse do nível mundanizado de serviço e dedicação, eu faço porque eu tenho que fazer, Deus falou para fazer, a gente entrasse no nível da satisfação de servir por amor e por prazer. Eu sirvo porque eu sou realizado nisso. Eu sirvo a Deus porque não tem nada que me realize mais. Eu sirvo a Deus porque eu amo. Eu sirvo a Deus porque há prazer no serviço do Senhor. Prazer. Eu dou aula para as crianças por amor e prazer. Eu ministro na célula por amor e prazer. Eu sirvo por amor e prazer. Eu vou angariar alimento para ofertar para o pessoal do Hospital do Câncer por amor e prazer. Mas eu sou obrigado. Quem dera a gente subisse para esse nível aqui. Pastor, mas até hoje eu tenho vivido assim, tem que fazer, que canseira, mas vou fazer. Não, pede a Deus para subir para esse nível aqui. Você vai ter revelações do céu, Deus vai se falar com você, você vai subir para esse nível, para servir por amor e prazer. Não importa se você ganha, se você não ganha, se você tem salário, se você não tem salário. Eu não estou falando de abrir mão de coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência, não é disso que eu estou falando. Amém, gente? Eu não estou falando em recompensa humana, né? Porque quem serve por amor e prazer não está preocupado no retorno, não está preocupado em doar, porque tem muita graça, ele foi muito perdoado, então ele quer abençoar, ele está sendo muito abençoado por Deus, ele quer repartir essa bênção. Deus é generoso com ele de muitas formas, ele quer repartir essa generosidade. Amém, gente? Estou pensando em retorno? Não estou pensando em nada, estou pensando só em distribuir o que eu tenho recebido em abundância da parte de Deus. Amém, gente? Faz fluir. Mas você não fica assim, poxa, você só está doando e não recebe nada. Não recebo nada. O que você está falando? Eu não posso dar o que eu não recebi. Se eu estou dando é porque eu estou recebendo. E quando Deus olha para nós e fala assim, esse camarada é um rio, né? Já falamos disso, esse camarada é um rio, não é uma represa. Aí Deus fala assim, esse cara é parecido com o Espírito Santo, faz fluir o rio de Deus na vida dele. Amém? O recurso vem do céu em abundância, aí a gente sai distribuindo. A recompensa vem de Deus, deixa Deus cuidar disso. Só Deus tem essa contabilidade, para falar a verdade. Quem reclama recompensa humana, está fazendo a própria conta. Quem que tem essa contabilidade? Ninguém tem essa contabilidade, só Deus sabe. Então não esquenta a cabeça, vai distribuindo o que Deus tem te dado também. Amém, gente? Aí, formação de discípulos. A frase, uma família que ama a Jesus e ensina a amar a Jesus. Os pais que amam a Jesus e ensinam os seus filhos a amarem a Jesus. Amém, gente? Amém. Família que forma discípulos de Jesus Cristo. Ensina seus filhos a dizimarem. Ensina os seus filhos a orarem. Ensina os seus filhos a amarem Jesus. Fala de Deus com eles. Fala das bênçãos que você tem recebido para os teus filhos. Conta uma história. Conta uma história que você tem com Deus. Vem cá, deixa eu contar algo que Deus falou comigo, uma experiência que eu tive com Deus, deixa eu contar para você. Conta com os teus filhos, faz da tua casa, de fato, um centro de formação de discípulos. Muito bem. O outro tema, a família é uma agência missional. São 6 frases que eu quero destacar, quanto a este que eu destaco da mesma forma. A igreja, grande família, é a expressão visível do reino de Deus. A família, que é a pequena igreja, é uma expressão visível do reino de Deus. A família cristã tem uma natureza missional. E as 3 frases seguintes, a família é uma agência missional, é uma família
que sabe e assume a missão de glorificar a Deus em tudo que faz, em tudo que é, em tudo que faz, é glorificar a Deus, proclamar a Jesus como Rei e Salvador e fazer discípulos que se tornem discipuladores. Nunca represando, nunca segurando o que se recebe, sempre se distribuindo, fazendo multiplicar, 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 multiplicar. Amém, gente? Amém. Não existe subtração. A família, voltando à frase, uma frase importante aqui. A família que é uma célula do céu na terra é a família que, na direção missional do Espírito Santo, volta lá a frase, segue, vira... Isso. A família que é uma célula do céu na terra é a família que, na direção missional do Espírito Santo, expressa o reino de Deus em sua existência. A palavra-chave, expressão. Deixa eu fundamentar essa ideia de uma célula na terra, uma célula do céu na terra, e a família como a célula do céu na terra. Deixa eu fundamentar para você mencionando alguns exemplos bíblicos. Estão comigo, gente? Vamos lá? Deixa eu repartir, então, alguns exemplos bíblicos para você. Pode virar o slide. Primeiro, o Jardim do Éden era uma expressão, a palavra-chave é expressão. O Jardim do Éden era uma expressão do reino de Deus, ok? Caos, deformação. Deus cria um jardim. A matriz desse jardim era o céu. Tem rio na cidade de Deus? Amém? Você que conhece a Bíblia. Tem rio na cidade de Deus, tem árvores na cidade de Deus, tem flores na cidade de Deus, tem jardim. Deus começa a humanidade num jardim. Amém, gente? Amém. Deus gosta de jardim, por quê? Porque o céu é assim. A planta original do jardim do Éden veio do céu. Assim como a planta original do tabernáculo, assim como a planta da arca de Noé, tudo veio do céu. O céu é a nossa matriz. O céu é a nossa matriz. Amém, gente? Então, o Éden, a sua matriz estava no céu, o jardim era climatizado, não tinha nem calor nem frio, estava tudo certo. Há uma presença de Deus no jardim, porque é uma expressão do céu, o céu é climatizado. Ninguém passa calor absurdo nem frio. Era um jardim onde Deus passeava diariamente, vinha para bater papo com Adão, marido e mulher, né? O casal. Era uma expressão do céu. Ele ia todo dia lá, na viração do dia ele vinha para bater papo, né? Era um jardim onde Deus passeava, tinha provisão infinita, céu. Amém, gente? Nós somos cidadãos do provisão infinita. Amém. Agora, o que Paulo falou em Tessalonicenses, quem não trabalha, não coma. Amém, gente? Tinha provisão infinita, tinha ordem, o jardim tinha ordem. Fora do jardim não tinha ordem, tinha deformação. Mas dentro do jardim tinha ordem. E tinha ordem porque o homem foi colocado como governante, governador das coisas criadas. Tudo que tem ordem precisa de um cabeça. Amém, gente? No céu é assim. Todo o céu está em volta do trono. Tudo que existe está em torno do trono. O trono é o centro. O trono de Deus é o centro de todas as coisas. Tudo começa no trono. Tudo procede do trono. A palavra procede, os decretos procedem do trono. As coisas vêm à existência a partir do trono. E tudo deve voltar para o trono. Em louvor e honra e glória e reconhecimento. Os 4 seres ao entorno do trono são adoradores que devolvem adoração àquele que está sentado no trono. Tudo começa no trono e tudo volta para o trono. Amém? O domínio do homem e o governo do homem eram uma expressão
do governo de Deus. Expressão. Deus não, o homem não mandava em tudo, ele mandava em tudo, mas como corregente. Ele não fazia o que queria. Ele fazia segundo a ordem do grande regente que era Deus. Mas o homem foi criado para governar e dominar. O homem e mulher foram criados para governar e dominar. Quando entrou o pecado, aí colocou o homem lá embaixo, virou capacho, virou terra, virou pó. Serpente come pó. 2, um outro exemplo. A primeira família, o jardim. Até agora estou falando do jardim, como uma expressão do reino dos céus. É uma célula. Segundo exemplo que eu dou é a própria família de Adão e Eva. Como família, Adão e Eva eram uma expressão da família da Trindade. Amém? Façamos o homem à nossa semelhança, à nossa imagem e semelhança. Fomos criados, né? Os criou. Foram criados à imagem e semelhança do Criador, foram criados para governar, dominar, cuidar e expandir. Não é legal isso? Vamos falar juntos essa expressão? Foram criados, fomos, coloca essa frase, né? O verbo, fomos, fale comigo, fomos criados para governar, dominar, cuidar e expandir. Amém, gente? E foram criados com uma missão redentiva. Falamos disso no domingo passado. Adão e Eva foram criados com uma missão redentiva, expandindo o reino de Deus, promover redenção ao universo. 3, terceiro exemplo, a família de Noé. Era uma expressão da mensagem redentora, de uma mensagem redentora. Foram chamados para uma obra salvífica. Noé demorou entre 90 e 120 anos para construir a arca. Ele pregou durante esses anos, porque as pessoas perguntavam: ô maluco, o que você está construindo o barco na terra? E ele falava: Deus me disse para construir o barco, porque Ele vai enviar juízo sobre a terra, porque os homens são maus, e é preciso se arrepender. Durante quase 100 anos, ou em torno de 100 anos, ele proclamou uma mensagem de salvação, mas implícito, sempre a mensagem completa, se há uma mensagem de salvação, é por causa da verdade da perdição, da condenação. A mensagem do Evangelho, ela sempre é completa quando ela fala da salvação, mas também fala do prejuízo de não se render a Jesus. Essa é a mensagem completa. É agradável? Claro que é. Se alguém vai para o inferno, tem que saber que está indo para o inferno. E se tomar a decisão de não seguir a Deus, que ele vá para o inferno sabendo que ele teve uma chance, teve uma oportunidade. É agradável, atrai pessoas, é legal para a alma, não importa nada disso tem a menor importância. A importância é pregar a verdade, e a verdade implica falar da salvação e implica falar da condenação. Se a gente omitir essa parte da mensagem, talvez a gente esteja contribuindo para que as pessoas não tomem a sua decisão, uma decisão rápida e coerente, que os faça ser redimida do pecado. Amém? Foram chamados a proclamar arrependimento e salvação, e foram chamados a proclamar juízo e condenação. Um outro exemplo, a família de Abraão era uma expressão da restauração da aliança com Deus, a aliança que foi perdida lá no Éden. O homem foi criado em aliança plena com Deus, entrou o pecado, rompeu a aliança. Quando Deus chama Abrão para andar com ele, e ele está pregando uma mensagem, a mensagem da restauração da aliança com Deus. A própria família de Abrão, depois tornou-se Abraão, era uma expressão do céu, uma célula do céu na terra.
foram chamados para uma aliança exclusiva com Deus, foram chamados a serem abençoadores, bênção e abençoador, e foram chamados a ser testemunho vivo para as demais famílias da terra. O quinto exemplo que eu dou é a família de José e Maria. Saltamos de Gênesis para os evangelhos. A família de José e Maria era uma expressão da natureza redentora da Trindade. Amém, gente? A família é uma expressão. O pai escolhe uma família de caráter, José e Maria. Foi a dedo. Foi a dedo. Jesus tinha que ser bem educado. Ele nasceu como criança. Ele tinha que ser bem educado. A linhagem de José e Maria, a linhagem de duas raízes de Judá, uma de Judá, outra de Levi, porque Jesus é sacerdote e Jesus é rei. José e Maria. O pai escolhe uma família de caráter. O Espírito Santo semeia a salvação na família. O Espírito Santo semeia a salvação no ventre de Maria. O Espírito Santo insemina a salvação no ventre de uma Maria. E ele continua fazendo isso até hoje, porque a palavra, ele fez isso pela palavra. Hoje nós somos os semeadores da palavra. Nós enviamos uma palavra de salvação no útero do espírito das pessoas, para que haja gestação e haja o nascimento de um novo filho, de um filho de Deus. Amém? Daí a palavra de Deus fala do novo nascimento. O pai escolhe uma família de caráter, o Espírito Santo semeia a salvação na família, a família se torna portadora da mensagem encarnada da salvação. Tremendo isso, tremendo, tremendo. E em sexto lugar, eu destaco uma família, é a família de Dorcas. Na verdade, a Bíblia não fala da família de Dorcas, fala só de Dorcas, né? Que está em Atos 9, 36 a 43. A família de Dorcas era uma expressão da bondade e graça de Deus. Esse texto eu quero ler. Atos capítulo 9, de 36 a 43, diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior, num cenáculo. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Eu tive na casa de Simão, vez que fui para lá, pensei em mostrar algumas fotos, mas sabia que não ia dar tempo, então não fiz isso. Depois eu mostro, tá bom? Depois eu mostro algumas fotos da casa desse Simão curtidor. Muito bem. Algumas observações quanto ao exemplo de Dorcas, como uma família, como uma célula do céu na terra. A palavra Dorcas, que é a tradução grega de Tabita, que é aramaico, ela significa gazela. O nome é gazela. Curiosamente, a palavra Dorcas, ela também era sinônimo de beleza e graça. Portanto, deram um nome para essa mulher, que depois acabou incorporando no caráter dela. Essa mulher era uma mulher linda e cheia de graça.
tanto que fazia o bem. Ela em si era uma expressão da bondade de Deus às pessoas de Jope. Hoje a cidade chama Jafa, né? Jafa, e fica ali colado com Tel Aviv, né? Dá para, é bem pertinho de Tel Aviv, do centro de Tel Aviv, 2 quilômetros para baixo, menos ainda, né? Do lugar onde nós ficamos. Entramos na região de Jope. Foi também a cidade onde o profeta Jonas pegou o navio para ir para Tarsis, e depois foi lançado na água. O peixe engoliu o profeta e vomitou ele nas praias de Jope, de novo. Foi essa regiãozinha ali no mar Mediterrâneo. Muito bem, bem interessante. Essa mulher era uma expressão do reino de Deus. Nós não sabemos nada sobre a família, a Bíblia não fala do marido dela, dos filhos dela, mas era uma mulher só, pelo menos que parece aqui. Talvez seu marido tivesse falecido, nós não temos informação. Se tinha filhos, também não temos informação. Mas essa mulher sozinha, na sua casa, ela servia os pobres. Ela sozinha era uma expressão da bondade de Deus. Amém, gente? Ela sozinha, e a sua casa era uma célula do céu na terra, onde ela espalhava bondade e generosidade para as pessoas, ao ponto de, quando ela morreu, a cidade inteira chorou a sua ausência. Alguém vai chorar quando você morrer? Quem que vai chorar quando você morrer? Vão chorar de alegria? Foi tarde? Né? Ou vão chorar que, que prejuízo o mundo teve por perder uma pessoa que parecia com Jesus, que era bondosa como Jesus, perdoadora como Jesus, animadora como Jesus, abençoadora como Jesus. Vão falar isso de você depois que você morrer? E falar assim: fazia diferença, morreu, fazia diferença para ninguém, só dava trabalho? Que não, né? Que não seja assim, né, Pedro? Que não seja assim no nosso caso, né? Deixa eu dizer algumas coisas. Primeiro, ela era como era porque fazia o bem. Ela era uma expressão da bondade gratuita de Deus. Segundo, fazia o bem, ela expressava o caráter de Deus em suas ações. E a única coisa que se sabe ou que se lembra dela são suas bondades. O dia que nós morrermos, vão lembrar da gente pelo quê? Ou vão tentar esquecer? Porque se formos instrumentos de bondade, seremos lembrados com saudade. Se formos expressões do céu, expressões do reino de Deus, vão lembrar com saudade, com a sensação: que prejuízo o mundo teve com a morte dessa pessoa. Quem será o próximo? Quem será o próximo João? Fazia tanta falta, está fazendo tanta falta na cidade. Quem será o próximo Marquinhos? Era Marcão, virou Marquinhos. Quem será o próximo Marquinhos? E agora, como faremos sem o Marquinhos? Não estou desejando sua morte, Marquinhos, né? Viva muito, até Jesus voltar, né? Mas supondo, né? Que será assim de Eliel? Que prejuízos para a cidade, né? É um exemplo esquisito, né? De dar. E o Paulo Moral? E o Paulo Moral? Morreu, e agora? Vai fazer falta para alguém? Vão chorar de alívio ou vão chorar de falta? A gente fazia diferença para a cidade ou não fazia? A gente está marcando a história da nossa cidade ou não está marcando? Ou alguns que vão morrer, não vai fazer a menor diferença porque nunca ninguém vai lembrar? Uma expressão, a tua vida é uma expressão do reino dos céus. Ela fazia o bem aos pobres e às viúvas, tanto que elas tinham testemunhos, tinham roupas que Dorcas fez e deu para as viúvas pobres, e foram mostrar como testemunho para Pedro: olha o que ela fez, olha o que ela fez, olha o que ela fez.
Se alguém pudesse pegar uma benevolência da tua vida, da tua pessoa, e mostrar, supondo que você falecesse, desculpa, deixa eu dar esse exemplo. Supondo que você falecesse por esses dias, e as pessoas da cidade precisaram trazer, não só roupas, mas trazer testemunhos vivos da tua benevolência. O que as pessoas trariam? Não precisa ser nada físico. O que as pessoas trariam? Você é uma expressão viva e visível do reino de Deus para as demais pessoas? Eu não sei, mas eu quero finalizar essa palavra, quanto a você e quanto a mim, né? Eu quero finalizar essa palavra da seguinte forma: Dorcas e sua casa eram uma célula, ou uma expressão do céu na terra. Você quer que sua família seja uma célula do céu na terra? É uma pergunta simples. Você quer? Você e a tua casa serem uma expressão do céu na terra? Como eu quero também. Eu volto para o exemplo de José e Maria. O exemplo de José e Maria nos ensina que só o Espírito Santo pode transformar essa família em uma célula do céu na terra. Porque quem transformou a família de José e Maria numa célula de salvação foi o Espírito Santo. Essa é uma boa notícia, porque não depende do nosso esforço, nem do quanto eu quero, depende do quanto eu cedo ao Espírito Santo, o quanto eu quero que Ele faça, e o quanto eu me sujeito ao Espírito Santo. Fica de pé comigo. Se você quer que a tua família seja uma expressão do reino dos céus na terra, peça ao Espírito Santo, porque não foi o bom caráter de José e o bom caráter de Maria que fizeram deles uma pequena expressão do céu, mas foi o Espírito Santo semeando a palavra de salvação, semeando a palavra do Evangelho no útero de uma família.